Olá! No Pense Saúde de hoje, nós vamos falar sobre doença celíaca, condição caracterizada pela intolerância ao glúten. Ainda quem não seja intolerante, mas sensível a ele. Mas você sabe o que é o glúten? E que sintomas essa intolerância ou sensibilidade podem gerar? Essas são algumas perguntas sobre doença celíaca que serão debatidas no programa de hoje. Seja bem-vindo a este programa, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte e traz para você informações sobre bem-estar e saúde. Está no ar, Pense Saúde. Participam do debate de hoje o gastroenterologista Dr. Célio Jefferson Salgado e o gastroenterologista pediátrico Dr. Luciano Amedê Perê Filho, ambos médicos cooperados da Unimed BH. E nós queremos incluir a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo depoimento nesse debate. Então participe com a gente. Pode ser por telefone, o número é 3209-0119 ou por e-mail saude@tvhorizonte.com.br. A doença celíaca, então, é uma desordem desencadeada pela ingestão do glúten. Mas o que é exatamente o glúten e em quais tipos de alimentos ele está presente? Vejamos no quadro a seguir. O que é o glúten? O glúten é uma proteína complexa responsável pela elasticidade da massa. Ele está presente principalmente no trigo, centeio e cevada, cereais amplamente utilizados na composição de alimentos, como pães, massas e bolos, bebidas industrializadas, como cervejas e uísque, e até em alguns medicamentos. Esse aviso serve para alertar as pessoas hipersensíveis ao glúten, os portadores da doença celíaca. Antes de mais nada, obrigada pela presença, bem-vindos. Obrigada pela disponibilidade em vir aqui responder às nossas perguntas e a dos nossos telespectadores. E a gente viu aqui, principalmente em quais alimentos ou aonde a gente encontra glúten. Na matéria que a gente viu, não é trigo, cevada, centeio, mas a gente vê também que alguns alimentos que contêm aveia contém glúten. Eu gostaria de explicar para o pessoal de casa essa confusão entre aveia. A aveia contém glúten, não contém glúten? Bom, a aveia, geneticamente falando, ela não é tão próxima do trigo, aveia e cevada. Mas, como no Brasil nós temos aveias com alguma contaminação com glúten, nós temos que levar em consideração isso na recomendação ao paciente de também restringir 100% da aveia consumida. Entendo. Então, não necessariamente porque tem a proteína glúten, mas no processo de fabricação existe essa contaminação com o trigo? Sim, pode ocorrer, mas também, assim, apesar da proteína ser um pouco diferente, na dúvida, ainda é preferível retirar. Tanto que nos rótulos dos nossos produtos aqui de aveia, a gente vê, não contém glúten, apesar da aveia em si não ser a proteína, né? Porque a proteína é o glúten que tem. Agora, dentro dessa proteína, tem uma fração, no caso do trigo, por exemplo, é a gliadina. Gliadina, né? E da aveia, a aveína. Ela é ela provoca menos alergênica, praticamente ela não provoca. Só que a contaminação é muito grande, mesmo desde a plantação até o processamento todo. Né? E, aliás, contaminação é uma coisa que nós vamos conversar muito ao longo de todo o programa, né? Porque, às vezes, o alimento, na hora de fazer, ele não contém glúten, né, nos seus ingredientes, mas acaba sendo contaminado. Mas nós vamos entender isso, que ficou claro, então, que o glúten é uma proteína e que existe essa predisposição para a pessoa desenvolver ou não doença celíaca. Eu queria entender, existe essa predisposição genética, doutor Luciano? Sim, é uma predisposição genética, que após o contato com o glúten pode desenvolver a doença. E agora,
a gente falou de intolerância, mas existe também uma pessoa que não é intolerante, mas é sensível ao glúten? Sim, existe. Por definição, a doença celíaca envolve essa predisposição genética, como o doutor Luciano disse, em pessoas que estão sensíveis a uma reação ao glúten a partir de qualquer época da vida, após o início do consumo de glúten na sua alimentação, é claro. E para se fazer o diagnóstico de doença celíaca, nós precisamos de alguns marcadores. Estes marcadores são, além dos sintomas, da história clínica que é conversada com o médico, nós temos exames de sangue, que definem um pouco e pelo menos fazem essa triagem, e também a confirmação definitiva da doença celíaca, que é feita através de uma endoscopia, atualmente, onde se colhe um material por biópsia que vai confirmar essa doença celíaca. Porém, há pessoas que, apesar de não terem a doença celíaca, elas não toleram o glúten. Elas têm uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Entendo. Mas também não é tão fácil de se lidar com isso. Por quê? Para avaliar a doença celíaca, nós temos esses tais marcadores, exames de sangue, biópsia, né? E para confirmar a intolerância, a sensibilidade ao glúten, nós temos que lançar mão de exames e condutas tais que vão afastar as outras possíveis causas. Não existe um exame específico para confirmar essa sensibilidade. Vai pela exclusão, Existem né? exames de triagem, né, que são... no sangue você dosa anticorpos contra essas estruturas, ou que tem na proteína, no caso da antigliadina, ou da própria tecido do intestino. Né? Esses anticorpos, que o organismo começa a produzir anticorpos nessas pessoas susceptíveis contra essas estruturas do intestino. Então, para você falar que é doença celíaca, você tem que ter alteração na mucosa intestinal, que vai levar a uma dificuldade na absorção de série de nutrientes que vai dar as consequências. Né? Nós vamos entender, mas já que você falou aqui modifica a estrutura do tecido do intestino, parece que nós temos aqui uma imagem que eu gostaria então até que vocês explicassem de um intestino íntegro, rígido, normal, e o intestino em que já foi danificado pelo excesso de contato com o glúten. Olha ali. Então aí a gente tem do lado esquerdo aí na tela, a gente tem uma parte do intestino que a gente vê que parece até uma mão, né? Cheio de dedos compridos. Aí eu gostaria que vocês explicassem aqui pra gente. Pode ser, doutor Sérgio? Inicialmente a gente pode ver aí o desenho de um homem, onde se mostra todo o tubo digestivo. E após o estômago, nós temos o intestino delgado e dentro do contexto do intestino delgado, nós temos a parede do intestino com suas vilosidades. À nossa esquerda, nós vamos ver como se fosse em forma de dedos, tá? A mucosa com aparência normal. Essa mucosa com aparência normal, exatamente, essa mucosa com aparência normal, ela tem uma estrutura tal e tamanho suficiente para conseguir absorver tudo os que nutrientes é necessário, adequadamente. exatamente porque ela tem todas essas vilosidades aqui, não é isso? Inclusive tem uma área, uma superfície maior de absorção, exatamente por essas dobrinhas que nós temos e tudo mais. Uma vez ocorrida a agressão do intestino delgado, nas pessoas que têm doença celíaca, essas vilosidades se modificam. Elas tendem a ficar mais achatadas. Que é como eles ficam desse lado de cá. Exatamente. Aí elas estão mais achatadas, a gente não tem, né, aquele aspecto. Isso diminui, então, a área de absorção. Diminui a área de absorção. Além de ter aí também um processo inflamatório, que vai dificultar ainda mais. Não somente a diminuição da área de absorção, mas também a área que existe tem dificuldade de absorver pela inflamação presente. Por causa desse processo inflamatório. Esse é denominado padrão celíaco, né? Esse que e não é obrigatoriamente que tem essa atrofia total. Você pode ter, às vezes, casos mais leves. Certo. Aliado à presença dos anticorpos com essa alteração, desde quadros leves até esses quadros mais acentuados, é que você faz o diagnóstico de doença celíaca. Entendi. Com a retirada do glúten, ocorrerá a melhora clínica e o desaparecimento dos anticorpos que você dosou.
Tá. Após alguns meses. E essa retirada, o intestino ele acaba se refazendo, todas essas velocidades que a gente viu que parecem dedos, essa área de absorção então volta. É variável esse tempo médio, a partir, pode ter, dependendo do grau de lesão, né, pode ser até quase leves, pode ser até um mês depois, ou então levar algum tempo, até uns 2 anos mais ou menos. E pode se recuperar parcialmente, não totalmente, porque outras áreas do intestino delgado passam também a cumprir a função de absorção. Para compensar. E ali no esquema nós mostramos os 2 lados extremos. A mucosa perfeitamente normal e a mucosa totalmente achatada, mas podemos encontrar a mucosa parcialmente achatada, com algumas variações, com áreas um pouco mais próximas do normal, outras mais alteradas. Certo. Você trouxe aqui, doutor Célio, um modelozinho aqui de estômago e intestino, que eu acho interessante mostrar para as pessoas de casa, porque vocês disseram que dentre os exames, né, tem o exame de sangue e tem a biópsia. Essa biópsia, quando fala biópsia, todo mundo fica um pouco assustado. Ela é feita através de uma endoscopia. Sim. Eu gostaria que você mostrasse para a gente até onde, como, né? Porque as pessoas o que nós temos aqui, este é um esquema bem básico, bem padronizado, de um tubo digestivo. Nós temos aqui o esôfago, o estômago, o duodeno, que já é o início do intestino delgado, e esta área aqui chamada jejuno proximal. Esta região eu estou apontando com assim, maior ênfase exatamente porque é a região de maior absorção de nutrientes. Então, é aqui que as agressões maiores vão ocorrer. Então, anos atrás, nós tínhamos algumas técnicas de coleta de material através de uma biópsia jejunal, hoje já não mais usada, porque as técnicas novas de endoscopia já permitem um diagnóstico também preciso. Então, o que é feito? Através de uma endoscopia comum, faz-se a intubação do paciente, como normalmente se faz, chega-se ao duodeno e, numa determinada área, o médico endoscopista se atém um pouquinho mais, se utiliza de algumas técnicas um pouquinho mais rebuscadas, vamos dizer assim, mas com o objetivo de colher o material da melhor maneira possível. E ele consegue fazer isso. Eu tenho aqui o estômago e o duodeno aberto, ele consegue chegar a essa região, que é o início do intestino delgado, de uma forma muito tranquila e de maneira adequada ele consegue colher o material para a avaliação histológica, que vai definir o diagnóstico de doença celíaca. E as recomendações dos trabalhos das associações de celíacos não se retira o glúten sem antes ter um diagnóstico quando se pensa em doença celíaca. Certo. Daqui a pouco a gente vai continuar, porque você explicou, né, doutor Luciano, que é uma predisposição genética, então a pessoa já nasce com essa predisposição e a partir disso, desde a infância, ela desenvolve ou nem sempre? Mas nós vamos entender isso a partir do próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo, então a nossa conversa continua. Enquanto isso, aproveite para ligar ou para mandar e-mail fazendo a sua pergunta sobre o tema de hoje, doença celíaca. Lembrando que o número é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos já já.